mente quanto possível no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Sejam bem-vindos a mais essa edição do nosso podcast de estudo do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. A mensagem é do livro Vida Feliz, da benfeitora Joana de Ângeles. E na noite de hoje, nossa companheira Ana Márcia da Silva Bianchi vem falar desse espírito que tem nos dias atuais trazido para todos nós, através da mediunidade lúcida de Divaldo Pereira Franco, mensagens de vida, de esperança, nos auxiliando a compreendermos melhor o que somos, o sentido da vida e, com sua instrução amorosa, facilita o nosso entendimento. Então, estejamos abertos para esse momento de estudo e lembremos que, durante o estudo, todos nós recebemos do mais alto a proteção amorável. Lembre aqueles que quiserem de colocar a água para a fluidificação e teremos também nossa oração final quando podemos consolidar este nosso estudo e as bênçãos que nos chegam. Bom estudo a todos! Boa noite. Hoje vamos falar de um espírito amigo. Pelo menos esse foi o título com a qual a mentora Joana de Ângeles se apresentou inicialmente para o orador espírita Divaldo Pereira Franco. E para nortear nossas reflexões, vamos discorrer sobre algumas questões. Quem é o espírito Joana? Qual a postura desse espírito no decorrer de suas experiências aqui citada? Qual o aprendizado tem de sua história de vida? É importante dizer que trazemos aqui um recorte, ou seja, uma pequena narração de algumas de suas experiências. Comecemos assim. Um espírito amigo. Aqui no título do estudo já cabe uma reflexão. Nota-se que, ao se identificar com esse título, percebemos aí a disponibilidade e compromisso com que a benfeitora se dedica na sua missão de espírito protetor, não somente da figura de Divaldo, mas de toda a humanidade, pois que suas cartas, como ela mesma se refere, chegam a vários lugares e a várias pessoas. E se buscarmos no dicionário, a palavra amigo diz respeito ao indivíduo que tem uma relação de amizade, de afeto e de companheirismo para com o próximo. Jesus também usou essa mesma palavra para celebrar sua relação com os discípulos. No capítulo 15, versículo 14 de João, ele diz: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. Assim Jesus amplia o conceito de amizade, nos mostrando que os verdadeiros vínculos de amizade se faz na relação de confiança e comunhão de propósito. Já o Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, na lição intitulada Afeição, nos diz que, na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida, na sua jornada de aperfeiçoamento, e que ter amizade é ter um coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa, nas horas mais amargas da vida. Joana, então, buscou a comunhão de propósito com Cristo em benefício da humanidade desde antes da morte do Cristo, tornando-se missionária dele em várias reencarnações. Exemplo de humanidade, humildade e heroísmo, suas experiências nos traz a mais pura expressão daquela que cuida e renuncia, visando a educação moral e o consolo de inúmeras pessoas, trabalhando assim em favor dos menos favorecidos. Assim,
Vamos voltar no tempo e chegar lá em Cafarnaum, quando Jesus fazia suas pregações à beira do lago, e juntamente com a multidão achava-se sempre uma mulher de rara dedicação, como bem descreve Humberto de Campo no livro Boa Nova. Tratava-se de Joana, esposa de Cusa, um procurador romano da cidade de Cafarnaum. A fé de Joana era contrária às crenças de seu marido, e isso trouxe imensos sofrimentos. Mas ouvindo Jesus, encantou-se pela sua mensagem de paz e amor. Seu marido tinha uma vida de vícios graves e de desrespeito ao santuário doméstico. E cansada da situação e desejando libertar-se, Joana buscou Jesus, que lhe falou da necessidade de ser fiel ao marido, a quem ela em existência anterior, na própria Roma, havia prejudicado. E dentre todas as orientações do Cristo, quero ressaltar aqui as últimas palavras que ele disse para Joana. Vá, filha, sê fiel. O Cristo faz menção aqui não só à fidelidade que ela deveria ter ao marido e à família, mas ressalta sobretudo a fidelidade a Deus. Aqui o ensinamento é um convite à fidelidade a Deus. E na mesma obra da Boa Nova, o autor dedica um capítulo inteiro para falar sobre o tema, ressaltando as palavras de Jesus, que disse que na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Enfatiza a necessidade de estabelecer um vínculo de confiança, união integral e recíproca com o Pai, e que não podemos duvidar da fidelidade do Criador para conosco, pois que nos ama de todo o coração. Depois desse encontro com Jesus, sua vida se modificou e posteriormente teve uma convivência mais estreita com João Evangelista e com Simão Pedro, chegando mesmo a colaborar de alguma forma com as pequenas instituições que derivavam da renovação cristã, em face de sua condição socioeconômica relevante. Joana deu exemplo de fidelidade a Deus até o último minuto de sua vida. Quando as perseguições ao cristianismo se tornaram intensas, ela já idosa, amarrada ao poste do martírio, ao lado de seu filho para ser queimada por ser discípula do Cristo, e sob o olhar e ordem de seu executor pedindo para renunciar a Jesus, Joana lembra-se do Cristo a lhe dizer: vá, filha, sê fiel. E possuída de uma força sobre-humana chamada confiança, e fixando no filho um olhar de dor e inexprimível ternura, diz: é preciso ser fiel a Deus. E nós somos fiéis a quem? Qual causa nos dedicamos? E continuando na sua trajetória, vamos encontrar Joana reencarnando em 1651, no México, como Juana Inés de la Cruz. Numa época em que os homens dominavam o mundo, viveu Juana, uma mulher que abandonou a ideia do casamento para não perder o direito ao conhecimento. Pagou um alto preço pela sua inteligência, pelo seu talento literário e sua incomum lucidez. Digo incomum pelo contexto histórico da época, de total falta de reconhecimento pela figura feminina. Aprendeu a ler e escrever aos 3 anos de idade. Aos 6, dominava o idioma local com perfeição, assim como a língua asteca. Com 12 anos, começou a falar latim e aprendeu o português sozinha. Diante de tantos prodígios, a menina foi convidada para fazer parte da corte mexicana. Mas ela queria aprofundar os estudos sobre os desígnios de Deus. Foi então indicada para a Ordem de São Jerônimo da Conceição, onde tomou o nome de Soror Juana Inés de la Cruz, madre para nós aqui do Brasil. Como se dedicava à leitura, aos estudos e aos escritos, ficou também conhecida como a monja da biblioteca e teve os seus escritos popularizados por todo o mundo. Foi considerada a primeira feminista por ter defendido o direito da mulher de ser inteligente, capaz de lecionar e pregar livremente. Em 1695, houve uma epidemia de peste na região,
e ela dedicou-se a socorrer as suas irmãs religiosas e grande parte da população durante dias e noites. Aos poucos, as pessoas assistidas por ela foram morrendo, e quando não restava mais ninguém para cuidar, ela, abatida e doente, morreu aos 44 anos de idade, deixando assim exemplo de solidariedade, a manifestação nobre de humanitarismo, que é a prática da caridade, o princípio fundamental da proposta do Cristo, de conformidade com a doutrina espírita, que diz que a caridade é uma das leis naturais, ao lado da justiça e do amor, sendo a benevolência para com todos, compaixão com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E nós, estamos exercitando a prática da caridade para conosco e para com o próximo? E seguindo a sua história, 66 anos depois de seu regresso à pátria espiritual, ela renasce no Brasil, em 1761, na cidade de Salvador, desta vez como Joana Angélica. E mais uma vez ela ingressa no convento da Lapa, como franciscana, com o nome de Soror Joana Angélica de Jesus. Foi irmã, escrivã, vigária e posteriormente tornou-se abadesa, um cargo superior na ordem religiosa, trazendo em seu íntimo as virtudes e o desejo de ajudar na obra do Cristo, desencarnara defendendo corajosamente o convento, a casa do Cristo, assim como a honra das jovens que ali moravam. Foi assassinada por soldados que lutavam contra a independência do Brasil. Segundo informações, sua reencarnação no Brasil teve como objetivo, atendendo à programação superior, por aqui estarem espíritos ligados a ela, aos quais ela desejava auxiliar. E vivendo na espiritualidade no século passado, colaborou com o advento do Espírito da Verdade e a revelação da vida imortal, que se espalhou por toda a América e Europa. Joana, então, integrou-se à equipe do Espírito da Verdade para trabalhar na implantação do cristianismo redivivo, o Consolador prometido por Jesus. Encontramos, assim, duas mensagens dela no Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira no capítulo 9, item 7, com o título A Paciência. E a segunda no capítulo 18, intitulada Dar-se-á àquele que tem. Ambas assinadas por um espírito amigo. Segundo informações do próprio Divaldo, sua maior colaboração junto à equipe foi a de amparar os médiuns, de abrir espaços mentais para que muitos pudessem assimilar melhor a doutrina dos espíritos. E assim, percebemos nesses breves relatos que na sua jornada manteve uma postura de fidelidade à mensagem do Cristo, trabalhando até hoje em favor do próximo. E suas mensagens de amor e paz são verdadeiras cartas que chegam a nós como um bálsamo de alento e consolo. E nós? Qual a nossa postura diante das adversidades? Como nós reagimos? Somente tempos depois de convivência e confiança mútua e comunhão de propósito com Divaldo, Joana revela o seu verdadeiro nome. Então ela disse: "Pode me chamar de Joana de Ângeles." E assim, quando perguntado a ele sobre o que Joana tem lhe ensinado, Divaldo assim respondeu: "Nunca tenha a conduta de espalhar suas mágoas, suas tristezas. Assim é a proposta do Espiritismo. É a mensagem da saúde integral, do bem-estar e da alegria comedida. Seja quais forem as aflições, procuremos viver as alegrias do Evangelho." Esta orientação de Joana é bem a mensagem de Jesus na lição do bom ânimo, quando Jesus diz para Bartolomeu: "A nossa doutrina é a do Evangelho, da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria?" E assim continua Jesus: "Aquele que despertou para os valores espirituais já tem condição de perceber que o objetivo maior do nosso viver na Terra é conquistar a iluminação definitiva da alma. Então acendei a vossa luz." Esta narrativa sobre a trajetória da veneranda Joana de Ângeles
é um convite para que possa nos inspirar às boas atitudes frente às vicissitudes da vida. Bem sabemos que o único modelo e guia que temos é Jesus, e que Ele é o caminho, a verdade e a vida, sendo que somente através de seus exemplos podemos nos aproximar do Pai. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e continue nos protegendo hoje e sempre. Em agradecimento por essa noite de bênçãos e de aprendizagem, vamos fechar os nossos olhos e pensar nas luzes que nos unem, trazendo paz e harmonia aos nossos corações. Lembrando dos ensinamentos de Jesus, de que Deus é nosso Pai e que Ele é todo poder e bondade, é que encerramos as atividades, pedindo a Ele que seja sempre o nosso amparo e que nas nossas fraquezas, nas tristezas, nas alegrias, em todos os momentos, possamos buscar a sua companhia. Obrigada, Senhor, por essa família tão querida chamada Grupo Espírita Irmão Áureo. Obrigada a cada coração ligado aos nossos corações, seja encarnado ou desencarnado, e que juntos possamos levar a boa nova, começando a praticá-la em nós mesmos. Por tudo isso te agradecemos, Senhor. Fica conosco, agora e por todo sempre. Muito obrigada, que assim seja.